Evangelho que escreveu Marcos, ou João Marcos, capítulo 5, versículo 9, apenas a parte final do versículo. Evangelho que escreveu Marcos 5 e 9, a parte final. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: Legião é meu nome, porque somos muitos. Amém? Tome assento, por gentileza. Só fazendo uma recapitulação da terça passada, alguns irmãos estavam no início do estudo, na terça-feira passada, nós falamos que o Evangelho que escreveu Marcos, João Marcos, que fazia parte da primeira geração de cristãos, ele, ao escrever o Evangelho, esse Evangelho destinado aos romanos, Marcos ele vai salientar no Evangelho que escreve que Jesus é superior às enfermidades, superior à morte, e é claro, um assunto que nós vamos nos deter nesta noite: Jesus é superior aos demônios. Então, eu achei necessário e muito apropriado pegar o texto por base, a passagem do endemoniado gadareno, que é uma passagem muito conhecida, mas que tem revelações profundas nessa questão espiritual. Falamos na terça-feira passada, os irmãos que vieram, a irmã Margarete veio, os servos de Deus vieram, né? Você lembra, né? Que nós falamos que os demônios, com permissão de Deus, eles podem manipular a natureza. Aí eu citei o texto de Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 1, 19. Também falamos na semana passada que os demônios não podem prever o futuro, que os demônios não são oniscientes. Só Deus sabe o dia de amanhã, só Deus é onisciente. Também falamos na terça-feira passada, muito importante isso, né? A diferença entre influência demoníaca e possessão demoníaca. Inclusive eu tenho um vídeo no canal do YouTube que vai falar só sobre isso. A diferença entre influência demoníaca e possessão demoníaca. E também salientamos a questão de não ter medo do diabo, mas também de não subestimá-lo. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Mas nesta noite ainda há algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja, baseado aqui nesta passagem. Quando então Jesus ele chega em Gadara, diz a Bíblia que os demônios, aquele homem que estava possesso, os demônios que estavam dominando aquela vida, eles adoram a Jesus. Aí é interessante, eu acho muito interessante falar isso com os irmãos. Há um diálogo, uma conversa entre Jesus e os demônios. Sim ou não? O demônio diz assim para Jesus assim, ó: vieste nos atormentar antes do tempo, porque o que nós temos contigo, né? Vieste nos atormentar. Aí Jesus pergunta: qual é o teu nome? E os demônios respondem: Legião. Baseado, escute bem isso, baseado nessa passagem aqui, muitos então fazem nos seus cultos e nas suas reuniões entrevistas com demônios. Mas se você ver em outras passagens, se você acompanhar outras passagens, Jesus não vai conversar com demônios, mas vai mandar os demônios se calar. É só aqui nesse caso específico, evangelista Dom Sérgio, que Jesus conversa com os demônios. Se não vejamos, abra a sua Bíblia no mesmo Evangelho que escreveu Marcos,
capítulo 1, versículo 23 a 25. Marcos, capítulo 1, versículo 23 a 25. Para confirmar isso que eu estou falando, quem achou, por gentileza, pode ler. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Pensem quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Olha só, Jesus não quis conversar com esse demônio aí. Na maioria das vezes, Jesus manda se calar o demônio. Não há diálogo. Mas em muitas igrejas por aí, há um espetáculo. O demônio vira protagonista do culto. O demônio fica dizendo: eu vou destruir a vida dela. Não é verdade? Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí tem uma aula de como o demônio não. Culto, quem tem a primacia e quem deve ser protagonista é Jesus. Não quero saber o que o demônio fez e deixou de fazer. Dá o microfone, agora vai ficar aqui, olha só. Chama Arcanjo Miguel, vem segurar o capeta aí. Igreja não é para espetáculo de demônio, não. Igreja é para se adorar e exaltar o nome de Jesus. Se manifestar demônio, vamos expulsar e vamos continuar adorando a Deus. Aí eu me lembro de um caso, aconteceu lá em São Paulo. O pregador estava pregando, ele era inexperiente ainda, e caiu uma pessoa no meio da igreja. E ele então, vendo os ícones aí do Brasil que fazem entrevista, ele foi entrevistado. Disse o sujeito estava caído: qual é o teu nome? Aí o sujeito: meu nome é João, o bafo da cachaça. Estava bêbado. Nunca mais ele fez isso. Por quê? Porque não podemos dar muita ênfase no culto. Se necessário for, leva para uma salinha, fica na sala ali expulsando. Se necessário for, para não tumultuar o culto. Mas tem pessoa que gosta disso. Não. Jesus tem que estar no centro, e os demônios muitas vezes roubam a adoração a Deus. Jesus, só nesse caso aqui, conversou com os demônios. Mas tem mais coisa aqui no texto. Aí, os demônios, diante da pergunta de Jesus, eles dizem assim: Legião é meu nome. A legião romana era composta por 6.000 homens. Então entendemos, ou subentendemos, 6.000 demônios no corpo daquele homem. Agora é interessante, eu quero falar sobre duas coisas nesse ponto aqui. Eu quero falar sobre a hierarquia dos demônios e a organização dos demônios. Duas coisas aqui nessa questão de legião. Primeiro, hierarquia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e versículo 12, um texto bem conhecido. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Quem achou pode ler para mim, por gentileza. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há demônios e há demônios. Quem estuda demoniologia, quem estuda essa matéria, vai saber que os demônios que se incorporam em corpos são os mais fracos. Mas há demônios poderosíssimos que manipulam os meios de comunicação, manipulam a política, manipulam nações, são chamados de príncipes. Vamos ver isso mais à frente ainda nessa mensagem. Então há demônios superiores e há demônios inferiores. Hierarquia. Agora, outra coisa que eu quero destacar aqui: organização dos demônios.
Porque quando você lê o texto, o demônio diz: legião é meu nome, porque somos muitos. Mas se dá para entender que dos 6.000 demônios havia um líder, correto? Dá para se entender que dos 6.000 havia um líder que comandava os demais. Isto é organização e união dos demônios. Não pense que os demônios são desorganizados e desunidos. Os demônios são altamente organizados e unidos. Vou provar isso na Bíblia. Eu gosto sempre de mostrar na Bíblia o que estou falando. No Evangelho de Marcos ainda, capítulo 3, versículos 22 a 26. Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 26. Quem achou pode ler. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. É pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Veja bem, Jesus está falando da organização e da união do reino de Satanás. Eles não são desorganizados e eles não são desunidos. Eles são muito unidos, como uma nuvem de gafanhotos, no seu propósito de destruir. Agora, ao contrário de nós, seres humanos, de nós, somos muitas vezes desorganizados e desunidos. É verdade? Nós que brigamos entre nós mesmos. Nós que não somos unidos. Enquanto nós estamos brigando entre nós mesmos, igreja contra igreja, pastor contra pastor, acontece muito, os demônios se aproveitam da sua união, estão destruindo. Aí eu me lembro daquele pastor assembleano que tem um sonho, e nesse sonho ele está lutando com um gigante, e o gigante está vencendo ele. De repente aparece outro irmão, começa a ajudar ele: para o Senhor, para o Senhor. Eles começam a vencer o gigante, e o pastor assembleano pergunta: que bom, meu irmão, você veio me ajudar. De qual congregação você é? Sou batista. Ah, batista. E começaram a brigar, o pastor batista com o irmão, o pastor assembleano com o irmão batista, e o gigante no sonho levantou-se e matou o pastor assembleano e o batista. Quando o pastor assembleano acordou, ele entendeu que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra os demônios. Ah, se a igreja soubesse. Pastor Billy Graham, ele conta que lá na Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, os pastores estavam desunidos, mas quando as igrejas se uniram no intuito de ganhar almas, houve um grande avivamento e Satanás perdeu. O que o diabo faz é desunir, e eles são muito organizados e unidos nessa questão. Mundo espiritual. Agora, outra coisa que eu quero tratar ainda nesse assunto, eu acho aqui um assunto muito forte e muito profundo. Está na continuidade. Porque os demônios dizem: legião é meu nome porque somos muitos, mas na sequência, se você ler o texto, versículo 10, quem pode ler o versículo 10, capítulo 5, versículo 10? Marcos, capítulo 5, versículo 10. É a sequência do texto que lemos. Quem pode ler? E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Olha só, província. Por quê? Isso aqui eu quero que você tome atenção, que é muito importante você entender isso. Os demônios, eles se adaptam à cultura de um povo. Os demônios que atuam lá na China não são os mesmos que atuam aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte o Dia das Bruxas. Aqui no Brasil é o Carnaval. Cada região, os demônios se adaptam à cultura daquele país, daquela nação, daquele povo, daquela tribo. E eles estavam adaptados à cultura dos gadarenos e não queriam ir embora dali. Ao contrário de nós. Vou falar. O ser humano é assim.
aqui nós temos uma cultura, aí Deus manda nós lá para a Ásia, a gente quer chegar lá, não quer pregar o Evangelho, quer adaptar a cultura aqui da gente, não. Enquanto os demônios se adaptam à cultura, muita gente quer não fazer discípulo, mas quer fazer progénitos. Fazer discípulo é ganhar pregando o Evangelho. Fazer progênito é querer que um costume, uma cultura minha seja na outra pessoa. Antes de você, por exemplo, mudar uma pessoa que mora numa tribo indígena, mudar o seu vestuário, mudar, você tem que fazer ele aceitar Jesus e ser discípulo de Cristo. Isso é transculturação. Para quem estuda missiologia, é outra matéria para outro dia. Mas eu quero aqui salientar que os demônios, eles se adaptam à cultura. Os demônios que atuam aqui em Joinville não são os mesmos que atuam lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Lá é mais violento. Aí eles vão atuar muito na violência, no tráfico. É claro que aqui tem. Mas aqui na cidade de Joinville, se você perceber, nós vivemos uma cidade aqui em Santa Catarina, uma cidade que tem muito emprego, uma cidade que tem muita... É uma cidade pacata, pelo tamanho que ela é, e os demônios se adaptam a essa cultura e vão agir de outra forma, muitos unidos e organizados. Por isso eles não queriam sair da província, porque eles estavam se dando muito bem na cultura. E outra coisa, eu, por exemplo, sou do tempo, falei para uma pessoa ainda hoje, eu acho, eu sou do tempo da televisão a válvula, sou do tempo do videocassete. Hoje não, hoje a gente vive na era digital. Eu ainda estou me acostumando. Enquanto nós estamos se acostumando, os demônios estão lá na frente, porque eles muitas vezes se inventam e fazem as culturas e o povo aceita. É forte, né? Pena que mais irmãos não estão aqui para ouvir coisas assim fortes. Tem um livro apócrifo chamado livro de Enoque. E nesse livro de Enoque conta que um demônio, ele vai ensinar aos descendentes de Caim habilidades. Se você pegar as duas descendências lá no livro de Gênesis, a de Sete, que adorou a Deus, e a de Caim, que se distanciou, os descendentes de Caim fizeram na época o ferro, fizeram na época instrumentos musicais, eles eram mais avançados do que os descendentes de Sete. E no livro de Enoque, livro apócrifo, é claro, diz que os demônios instruíram, passaram conhecimento aos homens. E isso não é errado. Os demônios instruem as pessoas, para as pessoas terem conhecimento para seu propósito ser realizado. Forte isso, né? Só que o nosso Deus é maior e venceu os demônios lá na cruz do Calvário. Agora, eu vou entrar no assunto aqui que eu acho interessante e é necessário falar. Espíritos territoriais. É claro que eu não vou cometer aquela heresia terrível de certa pessoa aí no YouTube, que pregando ela diz assim, ó, tem espíritos territoriais. Tem aquele que fica em cima do seu guarda-roupa, tem aquele que fica embaixo da cama, e tem aquele que fica no teu vaso sanitário. Quando falou vaso sanitário, eu disse, isso é fácil, é só puxar a descarga e a gente expulsa ele. Que palhaçada é essa? Não tem nada a ver com isso aí, irmãos. Espíritos territoriais, eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10 e o versículo 20. Quem pode ler? Daniel 10 e 20. Espíritos territoriais. Ele disse, sabes por que eu vim aqui? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Dois príncipes, príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Não são príncipes, escute bem isso, não são príncipes de carne e osso, são demônios, e demônios poderosíssimos. Um
que é responsável pela Pérsia, e outro que é responsável pela Grécia. E o anjo vai falar para Daniel: eu lutei contra o persa, mas agora venho para a Grécia. Eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube chamado Vencendo o Príncipe da Grécia, onde Deus me dá uma revelação nessa questão. Mas o príncipe da Pérsia, ou esse demônio, usou a Pérsia para seus propósitos, os governantes. Quem lê Daniel capítulo 7 vai entender a visão de Daniel, que aparece um urso com 3 costelas no animal, como um urso, com 3 costelas entre seus dentes, representando a Lídia, o Egito e a Babilônia. Esse urso, animal voraz, representa a voracidade e a violência do Império Persa, trazendo para o mundo espiritual o príncipe da Pérsia, esse demônio. Ele se levantava contra a obra de Deus, ele se levantava contra a igreja, ele perseguia a igreja. Quem serve a Deus há mais tempo sabe que há muito tempo atrás nós éramos perseguidos. Meu avô materno, que já morreu, a Assembleia de Deus surgiu na sua casa e foi apedrejada, atacada, porque nós éramos perseguidos. Mas quanto mais o diabo perseguia a igreja, mais a igreja crescia, porque Jesus diz em Mateus 16 e 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que tem um príncipe da Grécia, outro demônio. Para saber o que é o príncipe da Grécia, tem que conhecer a história. Alexandre o Grande surgiu no período interbíblico, no período intertestamentário, que vai de Malaquias a Mateus, em 300 e pouco antes de Cristo. E ele conquistou o mundo, e aos 33 anos de idade morreu, chorando, porque não tinha mais nada para conquistar. A diferença de Alexandre o Grande para Nabucodonosor, para Ciro, Artaxerxes, Assuero, Senaqueribe e outros reis e outros imperadores, é que Alexandre o Grande, quando conquistava uma cidade, um povo, ele não conquistava muitas vezes com a força, ele conquistava, escute bem, com isso aqui, a mente das pessoas. Porque Alexandre o Grande sabia: se você conquistar aqui, é mais fácil dominar as pessoas aqui. Por isso, quando o Império Romano domina o mundo no Novo Testamento, qual é a língua falada no mundo todo? Grego. Por quê? A Grécia não era mais dominante no mundo, mas a cultura, a língua e a religião grega ainda eram predominantes, porque Alexandre o Grande conseguiu isso, conquistar aqui. Eu vou dizer uma coisa forte aqui: o príncipe da Grécia está mais vivo do que nunca. Como era a Grécia? Primeiro, sensualidade. Os gregos eram sensuais. O mundo está mais sensual do que nunca. Vivemos numa época que os homens não têm limites para as suas depravações. Outra coisa que salientava a Grécia: sabedoria humana. Quando Paulo vai pregar, eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, poderes que a igreja venceu. Poder intelectual foi um dos poderes que a igreja venceu. Quando Paulo ele vai pregar em Atenas, no Areópago, para os filósofos estoicos e epicureus, no capítulo 17 de Atos, Paulo vai pregando, e Paulo fala da ressurreição, e a maioria dos gregos não aceitaram a pregação de Paulo, porque era loucura, eles eram sábios demais. Nós vivemos uma época que o conhecimento e a sabedoria humana cresceu tanto, que as pessoas questionam Deus, questionam a Bíblia, dizem que esse livro é um livro ultrapassado e cheio de erros,
sabedoria humana, pensamento grego. Outra coisa que surgiu na Grécia, democracia. O quê? A democracia é algo bom? Sim ou não? Trazendo para nós, na esfera humana, a democracia é algo muito bom. Eu vou falar, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração nesta tarde, eu vou falar para os irmãos. Trazendo para o lado humano, pastor Antônio, a democracia é algo muito bom. Pode ser bom, certo? Bom. Sim ou não é bom? Ou vocês preferem o comunismo? A democracia é algo bom, mas trazendo para o espiritual, não é. Porque quando eu trago a democracia para o lado espiritual, por que eu vou me submeter a Deus? Por que eu vou obedecer um pastor? Por que eu vou obedecer uma liderança? Eu faço o que eu quero. Por que eu vou obedecer a Deus? Eu sou o dono do meu nariz. Isto é uma democracia. Não. O espiritual complica as coisas. Deus respeita o teu livre-arbítrio? Respeita. Mas nós temos que estar debaixo da vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Mas os gregos, foi na Grécia que surgiu a democracia. Outra coisa, a religião grega. Quando Paulo vai pregar em Filipos, se você não sabe, ali em Filipos, na Macedônia, Lídia se converteu. E foi a primeira alma, ou a primeira pessoa no continente europeu a aceitar a Jesus. Aí quando Paulo está pregando ali em Filipos, havia uma moça. Alguns usam-se o termo pitonisa. Na verdade era uma sacerdotisa, guarde bem isso. Era uma sacerdotisa do deus Apolo. O deus Apolo falava pela boca de certas moças e dava revelações. Os gregos acreditavam nisso, que Apolo se incorporava em algumas moças e elas profetizavam o futuro. Era o que acontecia com essa moça. Eles acreditavam que os deuses, o Apolo, se apoderava dela e ela revelava o futuro. Como nunca antes, o ocultismo, a feitiçaria tem se alastrado no mundo. Quais são os livros que mais vendem? Quais são os filmes que são mais assistidos? O que tem a temática de feitiçaria, de bruxaria. Quando a escritora, se não estou equivocado, inglesa, escrevia os livros de Harry Potter, se fazia filas, pessoas não dormiam para ter um exemplar de Harry Potter em suas mãos. Nos Estados Unidos, um pastor batista comprou a coleção inteira dos livros de Harry Potter para sua filhinha. Lá nos Estados Unidos, um pastor batista. Aí um dia o pastor batista disse para sua filhinha: vamos à igreja hoje? E ela disse: não, Jesus não presta, eu não gosto de Jesus. Ele ficou assustado. Quem te falou? Harry Potter. E eu quero adorar o diabo como Harry Potter adora. Ou seja, o mundo está no maligno, príncipe da Grécia, mas em nome de Jesus, o nosso Deus é maior e já venceu os demônios da cruz do Calvário. Outra coisa que havia na Grécia, os povos se uniam, não é verdade? Havia união, porque o que contribuiu? Há dois aspectos que eu quero falar. Primeiro, o aspecto positivo,
Porque a língua grega era universal como o inglês é, correto? Isso facilitou a propagação do Evangelho, a língua grega. Mas, por outro lado, a língua grega unia os povos. Se você é conhecedor de Bíblia, você vai ver Nimrod, o poderoso caçador, no livro de Gênesis, ser o responsável, ou se entende que ele era o responsável, por construir a Torre de Babel, união dos povos, uma só religião, um só povo, um só Deus, a nova ordem mundial. Escatologia agora, no futuro, esse pensamento já está forte. O anticristo, a união das religiões, uma só religião, uma só moeda, um só Deus, união. É isso que o anticristo quer fazer no período da grande tribulação. E a globalização contribui para isso. Porque como o anticristo iria dominar o mundo, dividido em comunista e capitalista, mas com a globalização, o livre acesso, a união das culturas, a união das religiões, fica mais fácil para ser implantada a nova ordem mundial, o anticristo reinando e governando o mundo. Mas quando isso acontecer, a igreja, eu e você, estaremos lá no céu. Quem tem essa esperança? Quem tem? Espíritos territoriais. É interessante isso. Se um demônio na área da prostituição, ele atua forte no lugar, a tendência então é ser esse demônio que manda naquela cidade, naquele lugar. Em outros lugares, é os demônios do tráfico, da violência. Eles dominam a região. O pastor Gotti, se não estou equivocado, ele conta uma experiência interessante que lá no Nordeste, discute isso. Estou falando de espíritos territoriais. Já vou entrar em outro assunto também tão importante e forte como esse. O pastor Gotti conta que lá no Nordeste havia um quarto de um hotel, onde casais iam passar as férias ou final de semana. E todo casal que entrava ali naquele quarto passava-se um mês no máximo, se separava. Porque naquele quarto havia acontecido algo terrível com um casal. O demônio que fez aquilo se apoderou daquele quarto, tornou aquele local como seu território. Todo casal que entrava ali, ele fazia o mesmo. Quando você assiste filmes como O Chamado, por exemplo, não sei se você assistiu, aquilo ali tem muita base verdadeira naquela questão. Os demônios, eles têm um canal, eles precisam ter uma legalidade. E muitas vezes eles ficam num lugar. Eu vou provar biblicamente isso, porque só falando com as minhas palavras, tem que provar na Bíblia que eu estou falando. Mateus capítulo 12 e versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Deus está falando nesta noite. É uma mensagem necessária. Mateus 12, 43. Quem achou pode ler, por gentileza. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Olha só, isso prova que os demônios querem ficar no lugar, querem um território para habitar, sim ou não? Por isso são territoriais. Eles precisam de um lugar. Eu já vou entrar na questão aqui de possessão demoníaca, de habitar no corpo. Mas eles precisam, por isso na cultura judaica,
Os judeus dizem e pensam que os demônios habitam nos desertos. Isso. Os judeus acreditam que os demônios habitam nos desertos. Quem é espiritual vai entender o que eu vou falar. Muitas vezes chegamos num lugar e sentimos algo pesado, sim ou não? Já chegou num lugar e disse: que lugar? E dá vontade de ir embora? É porque naquele lugar há uma grande concentração de demônios, ou um demônio territorial que domina aquele lugar. Pastor conhecido meu, evangelista, ele foi pregar uma campanha evangelística numa cidade, eu acho que em Santa Catarina. E quando ele estava pregando, foi uma bênção, mas quando ele estava jantando com os irmãos, ele ia ficar de sexta, sábado e domingo pregando naquela cidade, chegaram e disseram para ele: mais um quê? Se suicidou-se. É o terceiro esse ano que se matou-se aqui. E ele perguntou como? Pastor, e é sempre no mesmo local, sempre no mesmo lugar. Onde? Numa árvore. Aí o pastor foi orar e Deus disse: vai amanhã nessa árvore. E ele pegou um grupo de irmãos, chegou lá, árvore horrível, seca, e a corda ainda estava pendurada no galho. E o Espírito Santo disse para o pastor, o evangelista: alguns irmãos não vão aceitar isso, mas o evangelista fez o que Deus mandou fazer. Repreende o espírito de suicídio que está nesse lugar, que habita nesse lugar. Eles fizeram um círculo e começaram a repreender o espírito de suicídio que habitava, que morava, que tinha seu império naquele lugar. Ele pregou, terminou de pregar, passou um ano, ligaram para ele e falaram: pastor, ninguém mais se matou. Depois daquela oração, ninguém mais se matou. Espíritos territoriais têm poder, mas o nosso Deus tem mais poder. Vamos agora na continuidade. Quem pode ler Marcos 5 e 11 para mim, por gentileza? 5 e 11, os versículos sequentes. Marcos 5 e 11. Eu acho interessante agora, vamos entrar em outra questão muito importante. Marcos 5 e 11, quem pode ler? Ele andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Amém. Obrigado, pastor. Então, 2.000 porcos que caíram no precipício. E tem um assunto importante. Primeira coisa que eu quero salientar aqui é que os demônios, eles têm limite. O demônio só age com permissão de Deus e com legalidade e com brecha que você dá. Se não houver permissão de Deus, os demônios não podem agir. O diabo queria cirandar com a alma de Pedro, mas não foi permitido. Na questão de Jó, Deus permitiu. Então Jesus permitiu, deu permissão para eles entrar nos porcos. Agora, uma coisa que tem que ser salientada: os demônios não têm corpo físico. Não têm corpo físico. Eles são espíritos. Correto?
Os demônios são espíritos. E para agir na terra, eles precisam de um hospedeiro, de um corpo humano. Mas na ausência de um corpo humano, eles até mesmo podem usar um corpo do animal. Mas preferência, eles querem usar o corpo humano. Mas se faltar o corpo humano, eles podem usar até o corpo do animal. Certo missionário estava num lugar e um cão que era dócil ficou furioso, foi atacar, começou a atacar as pessoas, e Deus levou, é demônio. Ele repreendeu e o cão voltou a ser dócil. Não pode acontecer isso, mas preferência é corpo humano. Os demônios, eles precisam de legalidade, eles querem agir na terra e eles usam o corpo humano como veículo para fazer as suas maldades, para agir. É por isso que muitas vezes é a expressão cavalo, e é cavalo mesmo, é instrumento. Assim como Deus tem os seus vasos na sua casa que Deus usa, o diabo tem os seus vasos que ele usa. Agora eu quero falar uma coisa aqui forte. Eu quero falar sobre espíritos familiares. Abra sua Bíblia no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Eu quero falar de um assunto muito importante que não poderia deixar de falar, sobre espíritos familiares. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 e 12. Quem achou o texto pode ler. Estamos dando um estudo sobre os demônios, mas Jesus venceu e é superior aos demônios. Hein? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não acharás quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aboreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Abominação. Eu já expliquei que todos nós pecamos. Se alguém falar que não tem pecado, é mentiroso. Mas tem iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Você sabe o que é pecado e faz. E tem abominação. Deus tem nojo. Consultar mortos é nessa questão aí. É abominação. Agora, quando é interessante isso aqui. O camarada bebe todas, da número 1 a 51. Pensa. Aí morreu. De repente o seu filho ou o seu sobrinho começa a beber. Sabe o que é isso? Havia um demônio que agia na vida daquele homem que bebia, chamado Zé Belinda. E quando o seu hospedeiro morre, ele vai procurar outra pessoa na família para ser seu hospedeiro, espírito familiar. Havia uma pessoa que se prostituía, toda semana se prostituindo. Morreu. Aí o filho e o sobrinho vai seguir os meus caminhos. Sabe o que é isso? Havia um demônio chamado Pombagira. Morreu o seu hospedeiro, vai procurar outra pessoa e ele quer na mesma família. Espírito familiar. Maldição hereditária também existe. Famílias amaldiçoadas. Mas quando o Evangelho entra, toda a maldição cai por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Aí
da saudade. Quando se morre alguém que nós amamos, há uma grande saudade, não é verdade? Aí morreu a Zibrósia, casada com Policarpo. Morreu o Policarpo e a Zibrósia, muita saudade. Aí a Zibrósia fica sabendo: ô Zibrósia, tem um camarada lá que ele disse que falou com o Policarpo. Falou. Mas eu quero falar com o Policarpo. A Zibrósia chega assim, chega lá no... Eu quero fazer contato com o Policarpo. Aí eles fazem a sessão. Aí de repente, se meia-noite, demora um pouco, né? De repente, Zibrósia! O que tu está fazendo aí, Zibrósia? Policarpo. Zibrósia, eu estava me lembrando, em 1967, na lua de mel, lá em São Francisco do Sul, na Enseada, você estava usando aquele vestido branco e as Zibrósia, o Policarpo, só ele sabia disso. Que Policarpo que nada, era o demônio que andava junto com o Policarpo. Mas as pessoas não sabem isso e são enganadas. Espírito familiares. Forte isso, né? Aí conta-se, pastor, o evangelista. Eu fui contar isso na casa, era noite, era na casa do meu irmão. Fui contar isso, era 11 e pouco da noite, meu irmão não conseguiu mais dormir depois. O evangelista, ele pregava pelo Brasil inteiro e ficou viúvo. A esposa morreu. Estou falando de espíritos familiares. Aí ele chegou de viagem, ainda com a dor do luto, a casa aberta, já arrepiou o cabelo dele. As roupas do varal, como a sua esposa deixava, que havia morrido, a casa aberta, panela no fogão, e só ele tinha chave. Ele começou a orar em espírito. Ele foi no quarto, quando ele foi no quarto com a roupa aberta, e ele notou que uma camisola faltava. Quando ele está olhando a camisola faltando, ele escuta um sorriso. E ele reconhece o sorriso da falecida. Quando ele volta, creia você ou não, o mundo espiritual é real, eu creio, se você não crê, ela, a falecida, ela, de braços abertos, rindo para ele. Ele aponta o dedo e diz: eu te repreendo, Satanás, porque a minha esposa está no céu. É engano, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Explodiu a catinga de enxofre. Ficou só a camisola no chão. E ele dobrou os joelhos e adorou a Deus pelo poder de Deus. Mas se ele não fosse evangelista, ele ia ter que conversar com ela e abraçar ela, quem sabe. Quantos são enganados? Mas nós temos o discernimento espiritual e sabemos que depois da morte ninguém conversa com ninguém, é só a eternidade. Mas os espíritos familiares enganam as pessoas. Eu respeito a tua crença, se você não crê como eu, mas eu tenho que falar a verdade do Evangelho. Aí é interessante que aquele homem que eu falei semana passada, já estou terminando, era um espetáculo de horror, já pensou? Quebrava as correntes. Era terrível. Aquele homem era um horror. Imagine a fama dele, ó. Tem um louco aí, um louco que anda nu e quebra as correntes. Um lobisomem, uma coisa. De certas pessoas nem
passavam ali. Ó louco! Verdade? Sim ou não? Os irmãos que moravam em cidade pequena, não tinha alguém numa cidade assim que era louco, que era lunático, que as pessoas até irritavam? Sim ou não? Tem um louco lá! De repente, os criadores de porcos, não eram judeus, eram gentios, eles chegam no local e aquele louco, aquele homem terrível, estava sentado, lúcido, bem vestido aos pés de Jesus. Se fosse eu, ia, glória a Deus, aleluia. Não, eles não. Eles não estavam interessados na recuperação do homem. Eles se preocuparam com os porcos. Vai embora, Jesus. Vai embora, Jesus. Nós não te queremos aqui. Aí entra o texto que você leu, servo de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue. O camarada, como Margarete, bebe todas. Chega em casa, bate na esposa, e a esposa não deixa ele. Aí um dia chega, velha, cheiro, mãe, eu chamo de baby, baby, flor, coração, amor. Aconteceu uma coisa linda, que foi? Fui na igreja dos crentes, e aceitei, sou crente agora. Pega a tua roupa, pega a tua mala, bêbado, drogado eu te diria, mas não quero crente aqui. O que é isso? Luta espiritual. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que Jesus desfaz as obras do diabo. Jesus desfaz as obras do diabo. Aí eu quero que alguém leia para mim, para terminar a mensagem. Marcos 5:20. Bem alto, alguém leia para mim. Marcos 5:20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Além de volta, servo de Deus, que é lindo demais esse texto. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus fez coisas grandes em nossas vidas. E quando contamos, as pessoas se maravilham. Se não fosse Jesus, hoje eu não estaria aqui pregando, estaria dentro do terreno de macumba, sendo calado. Mas hoje estou aqui e eu tenho que dizer: Jesus fez coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida. É por isso que você está aqui. Conte aquilo que Jesus fez. Os demônios não têm mais poder na sua vida. Não há espírito territorial, não há espírito familiar, não há demônio, não há Zé Pilintra, não há pombagira, não há demônio, porque Jesus é maior na sua vida. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Jesus é superior aos demônios. Se coloque de pé. Não é fácil trazer um estudo como esse sobre demônios, mas é necessário. Não é um assunto agradável, mas é necessário. Não tenha medo de macumba, porque Jesus desfaz e Ele é maior na sua vida. Tem cristão, se vê um gato preto, sexta-feira 13, não sai mais de casa. Tem cristão, assembleano, cristão, pentecostal, que não casa no mês de agosto. Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? O teu Deus é maior na sua vida. O teu Deus é maior na sua vida. Eu sei que essa palavra falou com todos nessa noite. Levante as mãos. Ele fez coisas maravilhosas. O mundo espiritual não é brincadeira, mas Deus é maior. Eliseu, olha, Eliseu, olha, carros, vão morrer. Calma, abre os
para que ele veja, Senhor, carros e cavalos de fogo, mas são os que estão conosco, os que estão com eles. Deus é maior em sua vida. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos orar. Apresente alguém que está escravizado nas drogas, é demônios, muitos estão acorrentados pelos demônios. Ore agora, apresente teu parente, teu amigo, teu irmão, apresente alguém, teu vizinho, apresente agora, vamos orar. Senhor, eu preguei a tua palavra, não é fácil pregar esta mensagem, mas eu fui fiel à tua revelação nesta noite. Cada mão levantada agora, Senhor, vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando agora. Toda obra maligna, toda obra contrária, cai por terra agora. Senhor, desfaz os trabalhos malignos, desfaz toda a força maligna, todo desejo maligno, cai por terra agora, cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, faz a tua obra para que teu nome seja glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Quem pode levantar a sua mão e glorificar Deus? Bem, se alguns irmãos desejarem, eu tenho ainda nos DVDs do meu testemunho, uma mensagem que eu prego no Rio de Janeiro, os 3 poderes, que eu falo dos desenhos animados dos filmes de Hollywood. Uma mensagem muito linda que eu preguei em Curupá, Deus esconde seus escolhidos. A mensagem que eu prego em Itapema, poderes que a igreja venceu. Se os irmãos quiserem, podem até pagar mês que vem, tá bom? Deus abençoe, pastor, obrigado. Deus abençoe, poderosamente. Amém. Graças.